E aí, pessoal, tudo tranquilo? Falaremos agora da sucessão dos ascendentes, ok? Segundo o Código Civil, artigo 1836, na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, vejam, o Código Civil, ele trouxe, de certa forma, um privilégio para o cônjuge. Eu não diria um privilégio, e sim justiça. O Código Civil fez justiça ao cônjuge sobrevivente, pois no passado, no Código Civil de 16, ele não concorria nem com os descendentes, nem com os ascendentes. Então, o Código Civil, neste artigo que citei, 1836, estipula que, na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Bem, a gente observou nos vídeos passados, na ordem de vocação hereditária, na concorrência do cônjuge com os descendentes, que o regime de bens é de suma importância. E vimos os casos em que concorre, os casos em que o cônjuge não concorre com os descendentes. Depende do regime escolhido, pelos cônjuges, ou então aquele imposto pela lei, para que haja ou não esta concorrência. E vimos que, se casado pelo regime da comunhão universal de bens, o cônjuge não concorre com o descendente. Percebe-se com nitidez que o espírito do Código estabeleceu, digamos, uma regra, mens lege, no sentido de que, quando o cônjuge é meieiro, quando o cônjuge tem direito à meação, ele não concorre com os descendentes na outra parte da meação, que seria do falecido. No entanto, quando é para concorrer com os ascendentes, você não pergunta mais o regime de bens. Legal? Então, se o cônjuge era casado pelo regime da comunhão universal, da separação obrigatória de bens, enfim, da participação final nos aquestos, isso desinteressa. O cônjuge terá direito a concorrer com os ascendentes. Ok? A regra é que o cônjuge concorra com os ascendentes e tenha direito a uma cota igual àqueles ascendentes de primeiro grau, ou seja, pai e mãe. Então, se o cônjuge for concorrer com ascendentes de primeiro grau, pai e mãe, tocará ao cônjuge 1/3 da herança. Se concorrer somente com o pai ou com a mãe do falecido, terá direito à metade, ou seja, existe uma isonomia no tratamento. Quando o cônjuge concorre com os descendentes, em princípio, tem uma cota igual aos descendentes. Para concorrer com os ascendentes, esta cota variará conforme varie o grau de ascendência. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Imagine você que o cônjuge sobrevivente esteja a concorrer na herança com o pai e a mãe do falecido. Ficará com 1/3 da herança. Vamos imaginar que o patrimônio a ser partilhado valha R$900 mil. R$300 mil ficará para o pai do de cujos, outros 300 para a mãe do de cujos e R$300 mil ficará para o cônjuge sobrevivente. Isso independente de ter ou não meação. Vai ser meieiro e vai concorrer
na herança, pois não é importante o regime de bens neste momento, como eu disse, tá certo? Entretanto, como eu também mencionei, esta cota do cônjuge vai variar se o grau for maior, certo? Então, se o cônjuge sobrevivente for concorrer com ascendentes de segundo grau, terá direito à metade da herança, ok? Então, se o cônjuge for concorrer com 4 avós, 2 paternos, 2 maternos do decujus, o cônjuge vai ficar com metade da herança e a outra metade eu vou dividir por 4. No exemplo que citei, R$900 mil, o cônjuge ficaria com 450 mil e os outros R$450 mil eu dividiria pelos avós, 2 paternos e 2 maternos. E assim sucessivamente. Se fosse para dividir com bisavós, não importa, o cônjuge vai ter direito à metade da herança e a outra metade eu vou dividir com aqueles ascendentes de maior grau que não o primeiro. A isonomia ela só vai valer se for até o primeiro grau, pai e mãe. A partir daí, a cota variará de consonância com a variação que ocorrer no grau dos ascendentes. Ok, pessoal. Se não houver cônjuge, a herança será deferida aos ascendentes. E é claro que os ascendentes só participarão da sucessão do falecido se não houver descendentes, né? Resta bem claro isso aí, porque o grau, os herdeiros descendentes excluem os ascendentes. Fácil desse jeito. Entre os ascendentes vigora a isonomia. Então, vamos imaginar um cidadão X que faleceu sem descendentes e sem cônjuge, deixou pai e mãe vivos. Eu vou dividir a herança em 2 partes, metade para o pai de X e a outra metade para a mãe de X. Ok? Se não tem pai e mãe vivos, eu vou chamar os avós. De novo, eu vou dividir a herança, o código determina que será dividida metade para a linha paterna, a outra metade para a linha materna. Então, também não há dificuldade, né? Nem do ponto de vista quantitativo, nem qualitativo. Metade para a linha materna, metade para a linha paterna. Entretanto, eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto interessante que o código fala que, se houver diversidade em graus, né? Se houver igualdade em graus e diversidade em linhas, metade fica para a linha paterna, metade fica para a linha materna. Esta regra, pessoal, está lá no parágrafo 2º do artigo 1836. Eu quero que vocês tenham muito cuidado com esse parágrafo 2º do artigo 1836. Vamos ler o que diz lá. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade e os da linha materna herdam a outra metade. Tá certo? O que é que o código quer dizer com igualdade em graus e diversidade em linhas? Isso, às vezes, é um complicador quando a gente vai estudar na doutrina. Mas a questão é, eu tenho a linha paterna e eu tenho a linha materna. Pode acontecer, por exemplo, que não existindo pai e mãe vivos,
eu tenha que chamar a sucessão os avós. E pode, nesse mesmo raciocínio, ocorrer que eu tenha 2 avós paternos e 2 avós maternos. Se isto acontecer, eu tenho igualdade em grau e igualdade em linhas, ou seja, eu tenho um empate, pois ambos os avós são sucessores ascendentes de segundo grau. Na linha paterna eu tenho 2, na linha materna eu tenho 2, igualdade em graus, igualdade em linhas. Não obstante, pode acontecer que na linha paterna eu tenha um só avô, na linha materna eu tenha 2 avós. É isso que o código quer dizer com diversidade em linhas. Ou seja, eu tenho igualdade em graus, são ascendentes de segundo grau, porém na linha materna eu tenho 2, na linha paterna eu só tenho 1. Não importa, isso não interessa. Eu vou dividir a herança por linhas, metade para a linha paterna, a outra metade para a linha materna, tá certo? Este é o único ponto que julgo um complicador da sucessão dos ascendentes. O resto não vai ter nenhuma dificuldade, eu vou dividir sempre metade para a linha paterna, sempre para a linha materna. E lembre-se, entre os ascendentes não existe direito de representação. Então, o grau mais próximo vai excluir o mais remoto, sem exceção. Ok, pessoal? Sem exceção. Tem um avô paterno, na linha materna não tem avô, só tem os bisavós. Não interessa, a herança vai ser recolhida, vai ser deferida toda para o único avô. Os avós estão automaticamente excluídos, portanto, da sucessão. Veremos a seguir a sucessão do cônjuge sobrevivente. Até aqui nós vimos o cônjuge sucedendo com os descendentes em concorrência e com os ascendentes em concorrência. No próximo vídeo trataremos da sucessão do cônjuge supérstite. Até lá, um abraço.